Boa tarde, pessoal. Tudo Olá, boa bem? tarde. Oiê, Boa boa tarde. tarde. Vamos aguardar um pouquinho para ver se entra alguém para a gente iniciar aí o nosso processo de reflexão, né? Onde a gente vai conversar um pouco hoje a respeito do orgulho LGBTQIA+, né? Vamos estar conversando aqui com duas grandes convidadas especiais que logo mais eu apresento formalmente, e aí a gente abre para as meninas narrarem um pouco aí da sua história de vida, né? Cada qual com a sua história de vida aí, que veio percorrendo aí, né? No meio desse percurso, a gente sabe que muitas situações agradáveis e desagradáveis acontecem, e aí as meninas vão narrar um pouco, e aí o público ele vai ficar bem à vontade para direcionar algumas questões. Se as meninas se sentirem à vontade para responder, elas vão responder. Se não se sentirem à vontade, elas também vão ficar à vontade para não responder caso não se sintam à vontade. Então, acho que já dá para a gente começar, né? Nós temos 7 pessoas na sala, né? À medida que a live vai acontecendo, as pessoas vão entrando. Lembrando que hoje está acontecendo aí live por todo o Brasil, né? Em decorrência de hoje ser o dia do orgulho LGBTQIA+, então vem acontecendo vários eventos, né? Aí Brasil afora. Então, para a gente começar hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou professor do Centro Educacional e Técnico de Araraquara, sou psicólogo de formação e atuo no equipamento da saúde chamado Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS 2 aqui na cidade de Araraquara, e além disso eu atuo como psicólogo clínico, né? Tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal, em doenças psicossomáticas e sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, com aí aproximadamente 15 anos de atuação na psicologia clínica e na psicologia social aqui na cidade. E como eu falei para vocês, hoje a gente está comemorando, né, dia 28 de junho, estamos comemorando aí o Dia do Orgulho LGBTQIA+, né? E hoje vamos ter uma conversa, né, algo bem informal, mas espero que seja bastante interessante aí para as nossas convidadas e para os internautas que estão acompanhando, onde a gente vai procurar falar um pouco, conversar um pouco sobre sexualidade e identidade de gênero, né, dentro da perspectiva de vivência aí das meninas, das nossas convidadas. Então, hoje nossa reflexão será com a mulher trans Alice Gabriele, que é modelo, é técnica de enfermagem atuante na profissão, e vamos conversar também com a travesti Maite Carraro, que é estudante do curso de graduação de design gráfico na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela também é multiartista visual. Então, meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem, cada uma, e fiquem à vontade para contar um pouco aí da trajetória de vida de vocês, e à medida que vocês forem narrando, o público fica à vontade para colocar alguma questão aí, para perguntar alguma coisa para vocês. Tudo bem? Então, acho que a gente pode começar com a Maite. Maite, pode ligar o microfone? Olá, sim, eu liguei o microfone agora para poder falar, e aí vocês me informam se está tudo certinho, se está tudo sendo escutado, se está tendo alguma pausa, se por acaso está travando. Maite, tá tudo ok, sem pausa, não tá travando, a Né? gente te ouve bem, a Enfim, gente te vê conexões de bem. internet complicadas e não vivemos da gente.
Tá tudo certinho? Tudo. Pode ir, Maite, fica à vontade. Tá. Então tá. Oi, gente. Tudo bem? Primeiro de tudo, né? Boa tarde pra galera que tá interessada em nos ouvir, em nos ver. Eu se quiser falar um pouco, seja, né? Eu são claro, né? Mas moro em Floripa por causa da Universidade Federal que eu vim estudar design gráfico pra cá. E atualmente eu tenho atuado bastante forte assim, em questões de uma vida mais artística. Né? Tenho sido um artista visual. Já tem mais de um ano por aqui. E é o que eu mais tenho feito e entrado no mundo, né? Através Maite, você me ouve? de estar envolvida com arte no geral. Tive também a chance Maite, de você participar me ouve? dos cursos. E é uma das formas também que a gente acaba tipo, se expressando no mundo, né? Porque as contas ao tempo inteiro as a maneira de falar, e por aí vai. Tudo, Maite, você consegue me querendo ou não, ouvir? falando sobre a performance. Tudo é performance. E, por fim das contas, é o que eu tenho feito. Maite, você consegue me ouvir? Talvez, se, se tenha se tenha e sem nenhum problema, acho que a gente pode passar para a Alice. Ok. Maite, é que o seu áudio, ele falhou bastante aqui, não deu para a gente entender. Mas então eu vou passar a palavra para Alice, pode ser? Aí depois a gente retoma. Acho que nós estamos aí com um problema técnico, né, dessa tecnologia, apesar de ser avançada, mas em alguns momentos apresentam algumas falhas. Eu acho que como deve ter bastante pessoas acessando a internet nesse momento, provavelmente isso deve estar dando alguma interferência, né? Por isso do ruído aí da comunicação e da falha no áudio da Maitê. Então, Alice, você poderia se apresentar para nós e fique bem livre para falar um pouco aí da sua história, de quando começou tudo isso até hoje, né? Para que as pessoas entendam um pouco e para que as pessoas fiquem à vontade para fazer alguma questão aí para vocês, para perguntar alguma coisa aí para vocês. Pode ser? Pode ser, Paulo. Pode ir, então. O som tá bom? Se puder aumentar um pouquinho, eu agradeço. Está um pouco baixo. Boa tarde, primeiramente. Eu sou a Alice. Trabalho atualmente como modelo e também como técnico de enfermagem. Comecei a minha transição a partir dos meus 13 anos de idade, com a ajuda de pai e mãe. Né? Graças a Deus, eu tive uma boa aceitação para chegar onde eu cheguei hoje. E no decorrer da carreira, como mulher trans, é muito complicado, porque em 2010, 2012, era uma época que a sociedade não aceitava muito bem o termo transgênero e mulher trans. Então a gente sempre foi vista como marginais, como um bicho perante a sociedade. Mas com o passar do tempo, isso daí foi melhorando. E graças a Deus, hoje, nos meus ambientes de trabalho, tem umas barreiras, né? Mas graças a Deus, a gente está conseguindo ver cada vez mais. Certo. Maite, você consegue voltar
agora e falar para ver se o seu áudio está melhor? Maitê, você consegue me ouvir? Parece que o áudio, parece que a imagem da Maitê travou. Não sei como que está o áudio. Maitê, você consegue voltar agora e se colocar? Pessoal, eu peço desculpas aos internautas, mas a imagem da Maitê está congelada e o áudio dela estava com bastante ruídos. Eu acho que ainda está com bastante ruídos. Eu acho que ela está tentando conversar, se colocar, mas não está chegando o áudio para nós, né? Que são os problemas técnicos, né, relacionados à tecnologia, relacionado à internet, que foge aí do nosso controle. Maitê, tu consegue me ouvir? Eu estou ouvindo, Paulo. Ó, como a Maitê, eu acho que ela não está conseguindo nos ouvir e está tá travada aqui para mim, a imagem dela está congelada, não sei para vocês. Eu vou conversar então um pouco enquanto a Maitê consegue voltar, retornar, né, o que é uma pena, porque seria, né, um bate-papo bastante enriquecedor com a presença da Maitê. Maitê, se você puder sair e entrar novamente, para a gente ver se dá certo, você sai e entra que eu te aceito aqui. Porque travou. Alice, vamos esperar só um pouquinho para ver se ela consegue entrar. E aí, se ela não conseguir entrar, a gente dá sequência aqui com você. Porque esses problemas técnicos, de fato, em um momento ou outro pode acontecer, né? E enquanto a Maitê não chega, é importante eu enfatizar que essa live de hoje, ela conta com um apoio, e aí é importante colocar para vocês que apoio é diferente de patrocínio. Patrocínio é quando uma empresa paga para você divulgar o produto dela. E apoio, a empresa ela não paga, a gente divulga porque a gente acha interessante essas empresas, o trabalho que essas empresas vêm desenvolvendo aqui na cidade, portanto, elas entram como apoiadora. Então, eu gostaria de agradecer o apoio da Autoescola Central, na pessoa do José, a qual, há uns 10, 15 dias atrás, ofereceu aí um desconto de R$ 200, né, para a população LGBTQIA+, que quisesse tirar carta de carro e moto, e essa promoção vai até o último dia de junho, vai até o dia 30 de junho. Então, quem tiver interesse em tirar carta de carro ou de moto, pode procurar a Autoescola Central, que vai ter esse desconto. Né? A live também ela tem o apoio do Café Psi, que é um grupo de estudos relacionado a temas da psicologia que a gente tem aqui na cidade, na pessoa da Tatiana Machado. E a gente tem o apoio do Charmoso Burger, que é a esquina mais charmosa de Araraquara. A gente tem o apoio da Suíte Papinhas, na pessoa da nutricionista Carolina Oliveira, o apoio da Escola CETEC, do Centro Educacional e Técnico de Araraquara, o apoio da Inova Pizza Delivery e o apoio do Og da Barra, que é a barbearia a qual eu corto o meu cabelo. Então, muito obrigado pelo apoio de todas essas empresas nessas lives que eu venho desenvolvendo.
Agora eu acho que a Maitê chegou. Maitê, pode deixar seu microfone ligado e pode se colocar, que eu acho que agora vai. Oiê. Tá, eu acho que agora tá ok. Isso, agora melhorou. Tá. Pode se apresentar e falar um pouco de você. Tá bem, gente. Oi, tudo bem? Eu sou a Maitê. Eu venho do interior de São Paulo, de Matão, do lado de Araraquara. Em Florianópolis. Eu mudei para cá por causa da universidade, que eu estudo design gráfico na UFSC. E eu sou uma multiartista visual, eu trabalho com performance, né? Acabei também tendo a chance de participar de dois curtas. No caso, eu maneiras de expressar com o desenho por causa do curso. Meu envolvimento maior atualmente no dia a dia é a arte da edição do é o que basicamente eu tenho feito na minha vida atualmente. Ok. Meninas, como não tem ainda nenhuma pergunta aqui do público, eu criei um roteiro que eu acho que tem algumas questões que são até um pouco invasivas, mas eu acho que são questões aí relacionadas ao imaginário coletivo da população, que eu acho que daria para a gente trabalhar um pouco dentro dessa perspectiva, e aí vocês fiquem bem à vontade para responder ou não, né, e para se colocar aí diante dessas questões, porque eu acho que é até uma forma também de vocês colocarem para a sociedade e desmistificar, né, alguns paradigmas que existem ou algumas questões aí distorcidas que a própria sociedade coloca em relação a nós, referente à população LGBTQIA+. Então, vou fazer algumas perguntas. Quem se sentir à vontade, né, pode estar se colocando aí, tá? Então, acho que para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu gostaria de saber, né, de vocês qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram quando decidiram aí assumir, né, a verdadeira identidade de vocês, né? Como foi com a família? Como foi isso para a sociedade, na cidade onde vocês moravam? Então, fale um pouco sobre esse processo aí de aceitação, tanto do núcleo familiar quanto da sociedade. Se existiu essa aceitação, se existe, ou se isso não existe, né? Sobretudo na sociedade. Queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso. Quem gostaria de começar? Acho que a Alice pode falar, Alice. Aí a Maite entra logo em seguida. Então, Paulo, com a família já é tranquilo, né? Eu acredito que quando uma mulher transexual tem um apoio da família, é muito importante, porque ela não liga para o que a sociedade vai pensar. Por quê? Se você tem um apoio de um pai e mãe, que é o fundamental na nossa vida, a gente já tem um mundo, né? Que a gente sabe que com eles a gente pode contar. Mas a sociedade hoje, se comparando nos tempos anteriores, respeita. Aceitar não aceita, mas respeita bem mais, porque a gente ainda escuta muita coisa. E o que nos chateia muito, que em pleno século XXI, a curiosidade de todo mundo. Qual é seu nome? Que você tinha antes de você se transformar em quem você é. É muito chato, porque a gente está se apresentando que vão passar, não importa mais, não faz mais parte da nossa vida. Mas, igual, eu acredito que a sociedade está respeitando mais. Mas aceitando, eu acredito que não. Respeito, sim. Alice, você acredita que a sociedade ela
não aceita, mas ela está respeitando mais. Você acredita que esse respeitar mais da sociedade, esse respeito vem aí em decorrência do movimento da luta LGBTQIA+, que já vem acontecendo aí há décadas? Você acha que isso tem contribuído para esse respeito melhor que a sociedade vem tendo em relação a nós, homossexuais, em relação às travestis, em relação às mulheres trans, né? Dentre outros aí relacionados aos gêneros? Alice, você me ouve? Você conseguiu me ouvir? A Maite voltou agora. A conexão hoje está bem ruim, né? Mas vamos tentar. Acho que a Maite voltou. Então, a conexão está super ruim, assim. Começa mais uns 3, já começa tudo e depois só para e fica mudo e eu não tenho mais retorno nenhum. Ô, Maite, você consegue me ouvir bem? Agora sim. Ok. Ô, Maite, eu vou fazer algumas perguntas, porque o público ainda não começou a fazer perguntas, não sei se eles estão se sentindo aí um pouco constrangido ou com medo de fazer alguma pergunta e não ser a pergunta mais adequada. Então, eu vou tentar seguir um roteirinho aqui, eu queria que você ficasse bem à vontade para responder ou não, para a gente tentar ter essa tarde aí de reflexão. A Alice já respondeu a essa pergunta, mas eu queria ouvir de você. Né? Eu gostaria de saber qual a maior dificuldade que você encontrou quando você decidiu assumir aí a sua verdadeira identidade. Se você teve uma dificuldade com a sua família, com os seus amigos, com a sociedade, ou se ainda tem até hoje, como que é isso para você? Eu acho que o áudio da Maitê travou e a imagem também travou em decorrência aí da conexão. Provavelmente, como tem bastante gente aí conectada, né? Eu vou tentar falar então. E vocês me informam se tá funcionando certinho agora? Agora sim, voltou. É que vai e volta, vai e volta. Tá. Tá bem. Então, eu vou falando e qualquer coisa pode me avisar se teve algum corte, se perdeu algo. Ok. Tá bem? Tá, então Ok. assim, falando sobre algum tipo de dificuldade, sobre se entende o entendimento, né, enquanto uma pessoa que não é exatamente um homem. Maite, tá travando bastante, eu nem consigo te ouvir. Pode Consigo ser, na ouvir verdade, alguns desde ruídos. pequeno, na minha infância mesmo, eu entendia que existia uma diferença na maneira que eu queria me portar, a mente, né, o que era, ou como se passava. Eu acho que o áudio da Maitê realmente está cortando, eu não estou conseguindo ouvi-la. Está bastante ruim mesmo a internet hoje. Maite, não conseguimos te ouvir em decorrência aí, acho que de problemas na sua internet, provavelmente. Nós não conseguimos te ouvir
e a tua imagem está congelada. Tá certinho de novo agora? Eu acho que É que vai e volta. quando começa a falar, depois de um pouco começa... vai e volta, então. Tá. Ô, Maitê, o que que você acha, então, da gente fazer um bate-papo, eu com você, durante a semana, porque provavelmente durante a semana não tem tantas pessoas acessando, e eu acho que daria para a gente ter um bate-papo bem legal, porque está interferindo bastante. O que que tu acha dessa ideia? Não sei se você consegue me ouvir. Está bastante tá bastante ruim mesmo a internet da Maitê, e aí tá travando bastante, tanto a imagem quanto o áudio. Alice, você consegue me ouvir? Eu tô te ouvindo, Paulo. Oiê. Eu quero saber... Maitê, ó, tá caindo bastante a sua internet e o áudio, a gente não tá conseguindo ouvir em decorrência aí da falha no áudio. Tá. E agora, tá certinho? Agora melhorou. Eu acho que vai ficar certinho agora, né? Ok. Eu espero que fique. Tem uma internauta falando aqui que está travando muito. Vamos ver a partir de agora. Tá, então... Pode começar. Tá bem, então. Tipo, eu tava falando que... Tipo, de certa forma, na infância, eu comecei a entender, né, e perceber que eu não atendia as expectativas das pessoas. Então, tipo, na infância a gente ainda não tinha esse repertório, né, de entender o que que é ser trans, o que que é ser travesti, ou homossexual, o que seja, né? É só, tipo, enfim, a gente acaba sendo xingada de viadinho porque é feminina, né? E porque, enfim, não é como se a gente tivesse se comportando totalmente eu, no caso, né? Eu vou colocar sempre eu para que fique uma coisa bem mais pessoal, assim, entenda-se que eu estou falando da minha vivência e da minha existência, então, né? Não é como se eu estivesse ciente do que as pessoas estavam esperando, porque eu não estava tentando me comportar como uma menina. Tipo, um trejeito ou outro com a mão, talvez juntar a perna, não era nem exatamente cruzar a perna, mas enfim, comportamentos na infância que eram tidos como não de menino já geravam então as situações de todo o redor, crianças, pessoas mais velhas, né? E fazer então certas repressões. Meus pais não tinham essas repressões comigo. Meus pais não ficavam me falando assim, se comporta como homem, haja como homem e tal, né? Mas todo o meu redor falava, porque isso era de menina, aquilo era de menina, esse jeito de falar, esse jeito de se comportar e etc. Então, infelizmente, assim, tipo, a gente vive uma política da vigia, né, do vigiar e punir, o controle do gênero, ele é bem expresso o tempo todo pelos outros. Porque enquanto eu estava na minha infância e não estava sequer tentando me comportar como uma mulher, digamos assim, eu só queria, tipo, viver. Eu queria desenhar, eu queria brincar, eu queria simplesmente ter um momento como qualquer outra pessoa nos espaços e que as pessoas não ficassem me xingando de viadinho, por exemplo. Daí, eu entendo que talvez fosse, então, né, essa minha intencionalidade e essa, eu vou dizer essência, mas não é uma palavra que eu usaria, assim, mas essa, essa
algo que está dentro de mim que não estava, então, sendo compatível com o exterior, já que a minha aparência era de menino e era para eu ser eu não poderia me comportar fora dos termos que a heteronormatividade mandava, até mesmo enquanto criança, né? Que criança só quer brincar, gente. Criança não quer nada além de brincar. Só quer saber de poder, se ver uma bola, chuta, se não, joga com a mão. Entendeu? E aí, essa, essa vigia do gênero, ela é péssima, porque ela acontece o tempo inteiro, justamente essa questão da bola. Se é homem, tem que chutar a bola com o pé. Se é menina, tem que brincar com a bola com a mão. Seria, então, futebol e vôlei, onde se dividem já os recortes de gênero no momento em que a criança só quer saber de brincar, gente. Tipo, é um caminhãozinho, serve para pegar com a mão e brincar de botar areia, que seja. É uma boneca, serve para ver que aquele brinquedo ali tem cabelo, tem, sei lá, uma certa pele, tenta, né, fazer uma analogia ao que seria uma mulher que seja, mas tem bonecos, né, que são bichos. Então, o que é interessante é que, assim, eu comecei a entender que, então, essas coisas de meninos eram agressivas, eram de uma maneira que não me interessavam tanto, assim. Por mais que, de certa forma, eu, na minha infância, eu não fui, assim, totalmente imersa no mundo, digamos, feminino. Porque não era... Eu não brincava, digamos, de boneca, eu não ficava me comportando como meninas. Eu brincava com minha irmã, porque eu tenho uma irmã, e algumas amigas dela, mas eu brincava também com vários meninos e eu tava permeando os dois lados, assim. Para mim isso era bem bom, porque enquanto eu queria só existir, só brincar, tava rolando. Meus pais não ficavam falando para mim que eu não podia brincar disso ou daquilo. Eu tinha minha irmã para brincar, a gente tem idade próximas, e era muito que bom que a gente brincasse. Pronto. Já aí um outro momento assim de adolescência, digamos assim, começam outras cobranças, né? Começam outras vigias. Aí agora você tem que beijar meninas, agora você tem que ir atrás disso. Agora você tem que fazer tal coisa sexualmente, agora você tem que tocar seu corpo, agora você tem que se masturbar, e isso e aquilo. E cobranças muitas vezes mais de meninos. Essas cobranças vinham de homens, assim, sabe? E todas as vezes que essas cobranças de homens e comportamentos de homens, coisas que homens devem atender, apareciam para mim, eu me sentia super, tipo, desconexa, porque eu não queria e não tinha interesse de agir como as pessoas estavam mandando eu agir. E isso era mais uma questão, tipo, fora da minha casa, como eu, né, repito. É muito importante eu ressaltar mais uma vez que os meus pais não tiveram esse processo comigo, eles não ficavam falando para mim que eu tinha que ser isso ou aquilo, né? Daí, um momento um pouco mais, assim, quase perto de uma vida adulta, assim, é porque eu não considero que eu tenha sido uma pessoa muito expressiva na minha adolescência, talvez, né? Porque eu não acho que eu, tipo, me importei, assim, com a minha adolescência de uma maneira adolescente. Só vou, sei lá, beber, ficar louca, experimentar coisas e tal. Eu me sentia muito séria, e eu tinha que ser séria até mesmo porque, querendo ou não, certas coisas foram impostas para mim em alguns momentos, como, por exemplo, essa é uma das coisas que meu pai cobrava, assim, que eu trabalhasse, que eu fosse ter uma vida autônoma financeira. Então, de certa forma, nas aspas, esse era um comportamento de homem, né? Que era o homem que ia prover para casa dinheiro e etc e tal. Então, eu trabalhei bem cedo, né? Então, digamos que a minha adolescência ela foi já meio que adulta. E talvez eu esteja vivendo minha adolescência para depois dos meus 25, assim. Então, ali entre 17 e 18 anos, eu comecei a entrar em contato com pessoas LGBTs, né? Eu entrei em contato com um amigo que era um gay, assim, afeminado. E foi o primeiro momento que eu comecei a tentar fazer esse contato com pessoas que eu me sentia parte, que eu me sentia igual, querendo ou não, já que eu era. Foi dito para mim, né, várias vezes da minha vida que eu era um menino, mas
Nunca me senti não me sentia né? Não existia isso na minha cabeça. E tinha essas expressões femininas que apareciam sem eu tentar fazer, sem eu tentar controlar, só aparecia. Então eu era um gay afeminado. Pronto. Daí eu vi outro e falei, essa pessoa se parece comigo, eu quero me aproximar dela e tudo. E através então desse menino, eu comecei a conhecer outras pessoas, né? Meninas sapatões, lésbicas, né? Travestis, outras gays afeminadas e tal. Eu comecei a frequentar o mundo LGBT em Araraquara, no caso. Já que Matão, querendo ou não, Matão não oferecia tanto ainda assim uma vida LGBT aberta. Quando a gente se reunia, era tipo o nosso grupo de amigos que tinha então essas pessoas, né? Gays, lésbicas, travestis e tal. E era meio que isso, assim, se o nosso grupo era tipo 10 pessoas, a gente achava que nós éramos só os únicos LGBT da cidade, mas o que não era verdade. E parecia que era meio que peneirar, assim, né? E ir encontrando pessoas como a gente. E, de repente, quando você vai encontrando mais pessoas como você, as cidades vão ficando maiores, como Araraquara, por exemplo, depois Ribeirão, depois São Paulo, e aí depois o mundo, né? A gente começa a ter acesso a outras coisas como séries e tal, documentários e tudo, que então eu fui entender que, bom, eu não estou sozinha, eu não sou assim única e isso não é uma culpa minha. Eu não preciso sentir medo, eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ficar mal. Eu posso me expressar de maneira feminina, eu posso mudar as minhas roupas, eu posso então é, fazer as minhas escolhas. A partir de agora, então, eu posso fazer as minhas escolhas, já que já existia uma questão de autonomia que foi cobrada de mim antes, porque querendo ou não, né? A gente passa por vários momentos diferentes na vida sobre identidade de gênero. O tempo inteiro tá alguém falando para você que você é algo. Você é homem, você é mulher, você é homem. Só tem isso, né? Só tem essas duas opções, infelizmente, no macro, né? E aí você fica meio que. Eu fiquei meio que nessa situação de tipo, mas eu não sou, mas nenhum nem outro, talvez. Mas homem por quê, né? Porque eu pareço um. Mas quando eu tento dizer que eu sou um homem em certos lugares, as pessoas falam: não, você não é um homem, você é um viado. Você é uma bicha, você é um gay. E aí você fica pensando, mas gay, viado, bicha, não são sexualidades, né? Não, ser gay, ser viado, ser bicha não é homem que gosta de outro homem. Então por que acaba aparecendo, então, muito mais como uma identidade? Parece que às vezes gay é uma identidade, né? E aí a gente tem esses dois para ser, ou homem ou mulher. Enfim. E a gente vai expressando várias coisas de um gênero ou do outro, e não tem problema nenhum, não tem absolutamente problema nenhum você gesticular, se você é um homem que seja masculino, com barba, com corpo malhado e tal, o exemplo que seria um homem. Se você gesticular com a mão, pronto, você já deixa de ser um homem? Não, né? Não é assim. Essas feminilidades, elas não estão somente nos corpos ditos femininos. E as masculinidades também não estão somente nos corpos ditos masculinos. Então, esse processo de entendimento da minha identidade, ele levou um tempo, porque é como se eu não me visse, eu só existisse, assim. Eu só existia e eu estava em um lugar talvez fora de mim, ou muito dentro de mim, que eu não conseguia encontrar ainda, e eu permeava os espaços, vivia com as pessoas, tentava fazer o que elas faziam também, mas isso é interessante, né? Tentava fazer o que os meus amigos gays, afeminados e travestis faziam, porque toda essa cobrança de menino e de outros meninos que tiveram várias vezes pela minha vida, eu nunca quis atender. Eu nunca quis atender a expectativas de o que é ser macho, pegador e etc, e viril e jogar futebol e etc, mas também eu não me importava em estar no total oposto. Eu gostava de ser uma pessoa, eu sempre gostei de ser uma pessoa educada e isso fazia com que eu fosse um viado. Tudo nessa vida é um viado, é bicho. Tem educação, é viado. Senta de uma maneira mais consciência do seu espaço, é um viado. O tempo inteiro é isso, né? E as pessoas
eu tenho 29 anos e eu fico pensando de várias coisas, várias violências, várias falas que me aconteceram ao longo da vida, que hoje eu tenho me livrado delas de maneira um pouco mais ok, de uma maneira mais tranquila, não me afetam tanto, não me deixam triste. Eu tenho noção de que eu posso ter nascido dentro de um corpo biologicamente dito homem, né? Nasceu com piroca, digamos assim, macho, pronto. Mas não, é só uma parte do corpo, é só uma questão genital que é funcional, primeiro de tudo, porque a gente utiliza para fazer xixi e depois, em algum outro momento, a gente vai descobrir que a gente pode ter prazer através dessa genital, mas essa genital não define nada, não define o jeito que você, só uma parte do teu corpo. E que atualmente eu vivo bem ok com isso, porque as roupas que eu visto, elas não estão adequadas ao que essa genital diria que eu deveria ser. Mas durante o meu processo de identidade, de entendimento da minha identidade, eu percebo que a minha identidade, ela vai ser dita como travesti, já que travesti é um homem que se torna mulher, né? Então, eu diria que talvez assim seria meio que isso que eu poderia dizer até aqui, assim, só para não ficar falando para Ok. sempre. Tem algumas colocações aqui que depois eu vou abrir para o debate mesmo, o debate no bom sentido, porque aqui a gente pode discordar e a gente pode concordar, né? Ou as duas coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que a Alice começasse respondendo, né? Diante desse Eu viés não que estou tanto tendo a Alice retorno do seu microfone. está ouvindo, ele está ligado. Consegue ouvir, Alice? Consegue ouvir, Maite? Vocês conseguem me ouvir? Alice, você consegue me ouvir? Tô ouvindo, Paulo. Deixa seu microfone ligado. Pode deixar o microfone ligado, vocês duas. Então, voltando aqui, ó, diante das colocações de vocês relacionado a essas questões aí com a sociedade, eu queria entender um pouco e saber um pouco de vocês como foi aí na instituição escola e como que as professoras lidavam com essas situações aí que vocês trouxeram. Como foi na escola, né, naquele período em que vocês, como a Maite muito bem colocou, né, a gente apresenta um comportamento que não é aquele comportamento que é esperado para a sociedade, muitas vezes somos punidos por isso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Como que foi na instituição escola e as professoras? Teve um acolhimento, teve um entendimento, ou era mais um local, um espaço de agressão? Alice. Paulo, referindo ao ensino médio e fundamental, era, era complicado, né? Porque naquele tempo a sociedade não respeitava muito a gente. E então a gente não tinha o direito de ir e vir, de dar voz, de a gente se expressar o que a gente era. Então, muitas das vezes, quando a gente falava que era uma mulher, a gente era visto como chacote na escola. Então, muitas vezes a gente ficava calada. Mas no decorrer do tempo, quando eu fiz em 2012, a primeira vez que eu entrei na escola CETEC, eu já fui bem acolhida, porque os professores já tinham uma mente aberta. Então, eu acredito que vai de pessoa a pessoa, porque quando você fala, ó, eu gostaria de ser tratada como uma menina, e o professor pega e acolhe, vai de pessoa por pessoa, porque naquele tempo não tinha tão assim, apoio, igual a gente tem hoje, o direito de ir e vir, e ser que a gente realmente é. E tinha as professores que aceitavam, tinha professores que aceitavam. Diferente em 2017, que quando eu voltei com a Alice, todo mundo me tratou como Alice. Não teve uma coisa assim, meio termo, se é menina, como que eu vou chamar, entendeu? Eu já fui tratada como mulher, da forma que eu sempre fui. Ok. E você, Maite, teve algum problema relacionado à questão, à instituição escola, a acolhimento de professores, ou foi mais um espaço de agressão para você?
Maitê, você me ouve? Eu não sei se a Maitê está conseguindo me ouvir. Eu acho que ela. Maitê, você me ouve? Maitê? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês, nenhuma de vocês. Ó, a gente consegue te ouvir. Provavelmente você tem que mexer em alguma ferramenta aí no seu computador, mas a gente consegue te ouvir. Então, ó, enquanto a Maitê tenta resolver esse probleminha, tem algumas colocações aqui feitas por alguns internautas que dá para a gente refletir um pouco. A Natália, ela coloca o pior barra melhor é a aceitação familiar. Se houver aceitação familiar, temos um oásis familiar nesse deserto, que é a sociedade. Pelo menos para mim, seria uma grande ajuda para encarar o dia a dia de preconceito e agressão só por existir e ser quem é. Então, a Natália faz essa colocação e aí ela coloca estereótipos de gênero, fazendo até pessoas cisgênero, heterossexuais, sofrerem a partir que saímos da caixinha de heteronormatividade e masculinidade tóxica, você vira algo mesmo sendo uma criança. Então, boas colocações dela. Alice, o que você acha das colocações da internauta Natália? Então, Paulo, foi como eu falei, a partir do momento que você tem aceitação da família, tudo fica mais fácil, porque a sociedade acaba virando minoria para você. Porque quem melhor do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, como amigo, quando você tem eles, tem tudo, né? A sociedade você acaba ignorando o que eles pensam, o que eles acham, machuca, machuca. Mas quem melhor do que os nossos pais para nos ouvir e nos apoiar quando a gente precisa? Ok. Maite, você me ouve agora? Maite, você me ouve? Maite, quando você me ouvir, você pode me interromper, tá? Que aí eu vou seguindo aqui com a Alice, mas quando você me ouvir, pode me interromper, que aí eu retomo algumas questões. Então, a Cristiane Teles, ela coloca, Maite, que história de vida incrível, parabéns por superar todos os obstáculos. E aí eu queria ouvir um pouco de você, Alice. Tem uma internauta chamada Silvia Mara Oliveira, que ela coloca assim, ó, a culpa é dos pais que define desde cedo que homem joga bola e brinca de carrinho, e menina brinca de boneca e casinha, sendo que os dois serão pais ou donos de casa somente. E mulher vai dirigir, se assim quiser, e praticar esportes, o esporte que desejar. Hoje, quando vou presentear crianças, dou boneca para meninos e carrinho para meninas. Isso é fantástico. O que você acha, Alice? Deixa o microfone ligado, Alice. Pode deixar. Pode deixar ligado direto. Já cortou, não deu para entender nada. Que a internauta Silvia Mara, ela faz uma colocação. A culpa é dos pais, que define desde cedo que homem joga bola e brinca de carrinho, e menina brinca de boneca e casinha, sendo que os dois serão pais ou donos de casa somente. E mulher vai dirigir, se assim ela quiser, e praticar esportes, o esporte que ela desejar. Hoje, quando vou presentear crianças, dou boneca para meninos e carrinho para meninas. Isso é fantástico. O que você acha da colocação dela? Tendo uma visão mais ampla aí, saindo um pouco aí do teu núcleo familiar, que foi completamente diferente, mas pensando na grande maioria da sociedade. Então, Paulo, eu acredito que em questão de carrinho, boneca, não é. Eu acredito que quando se trata no termo de transgênero, pelo menos eu falo por
por mim, por ser uma pessoa que tem profissão, não, infelizmente muitas não têm oportunidade no mercado de trabalho, que acabam indo para o mundo da prostituição, mas eu acredito que não, que o país não tem culpa, porque quando a gente começa a vir, né, com ter um entendimento da nossa mente, a gente já vem na nossa mente que a gente é uma mulher. Então, eu falo por mim, meu pai nunca me incentivou a brincar de carrinho, brincar de boneca. Então, tipo, pai e mãe não deu eles por nada. Porque na família, graças a Deus, nunca me impôs, falou assim, ó, você tem que brincar de carrinho, você tem que brincar de boneca. Não, eu era livre para brincar da forma que eu quisesse. E é tanto que sapato mesmo que não servia em mim, a gente pegava aquelas latinhas de, como é o nome? De leitinho, ponhava duas cordinhas, pegava duas latas, furava ela, fazia duas, pegava um fio e puxava alto, e brincava normal. Então, assim, eles nunca foram de ficar questionando em relação ao que é certo ou errado para mim, entendeu? Então, eu acredito que culpa deles não tem. Ok. Então, na verdade, você acabou sendo uma privilegiada, né? Que acabou tendo aí uma família também bem privilegiada, né? Que não teve essa coisa normativa, você é isso, você é aquilo, você vai brincar disso ou daquilo somente. E é tanto que quando eu me assumi para minha mãe que eu era uma mulher, o maior medo que eles tiveram não foi, tipo, deles não me aceitar. Sim, a sociedade, da forma que eu tenho na sociedade, porque a gente só se via coisa ruim, né, do lado transgênero. Alice, Então, como é hoje? Alice, você consegue falar um pouco mais próximo ao microfone para a gente te ouvir melhor? Maitê, você consegue nos ouvir? Maitê, você consegue nos ouvir? Porque a gente te ouve, mas eu não sei se você está nos ouvindo. Maitê, consegues me ouvir? Melhorou São Paulo. Melhorou. Eu acho que a Maitê está com um problema que ela não está nos ouvindo. Nós estamos ouvindo ela quando ela, né, se coloca, mas eu acredito que ela não está nos ouvindo. Então, acho que é algum problema no áudio dela, né? Então, Alice, a Kathleen, ela coloca assim para você. Vamos seguir aqui então, quando a Maite entrar, aí a gente deixa ela à vontade. A Kathleen coloca, Alice, você que já trabalhou em uma empresa de grande porte, gostaria de saber se sofreu alguma pressão psicológica em relação à sua identidade de gênero e como você se sobressaiu dessa situação. E para você, Maite, como foi o seu local de trabalho? Então, acho que você poderia responder essa, que acho que a Maite, não sei se ela está nos ouvindo. Alice? Paulo, tá ouvindo bem? O som tá legal? Estou ouvindo bem, o som agora melhorou. Oi, Paulo, tá me ouvindo? Sim, sim. Então, Estou. quando eu entrei na indústria, eu entrei já no meu início de transição. Pode continuar, Alice. Quando eu entrei na fábrica, eu entrei em 2013. Em 2013, eu estava no meu início de transição. Como eu falei, naquele tempo era tudo mais complicado. Eu era vista muito como chacote, como o menininho que se vestia de mulher, né? No entanto, com o passar do tempo, o que eu fui fazendo? Eu fui ganhando o meu espaço. Tudo que tinha de evento dentro da empresa, eu procurava me enturmar como Alice.
que as pessoas começassem a me ver como Alice. E foi o que eu fui fazendo para poder se sobrecarregar e ter o respeito que eu tive. Mas não foi fácil, porque depois, com o passar do tempo, que eu já fui ficando cada vez mais feminina, começou o paradigma que eu não poderia estar entrando no banheiro feminino por eu não ser uma pessoa, uma mulher operada, né? Tipo, mesmo que tivesse todas as características de mulher, eu não poderia estar entrando no banheiro porque eu não era operada. Mas aí foi indo com o passar do tempo e a gente foi quebrando o paradigma. Aí depois entrou uma, né, que já era, já tinha feito o processo cirúrgico, e eu peguei e juntei com ela para a gente quebrar o paradigma, onde que a gente começou a ter o respeito a partir daí. Certo. Maite, você nos ouve? Maite? Não sei se a Maite consegue me ouvir, provavelmente não, deve estar travado lá o áudio dela. Então a gente continua aqui com a Alice, né? A Alice, que é uma mulher trans, é modelo e técnica de enfermagem de profissão e atua na Então, área. no meu celular eu não tô ouvindo vocês, mas alguém colocou a live e eu tô ouvindo por lá. Ah, você gostaria de se colocar, então, em relação a das instituições escolares que você passou? Você sofreu algum tipo de agressão por parte da própria instituição e dos professores? Ou você foi acolhida por esses professores, Maite? Você gostaria de se colocar, então, em relação a... Eu quero morrer. Maite, a gente consegue te ouvir muito bem, mas você não consegue nos ouvir, mas a gente te ouve muito bem. Você entendeu a pergunta que eu coloquei para ti? Ei, Maite. Pois é. Tá com um atraso aqui. Tá com atraso. Tipo, eu tô usando meu celular no meu quarto, né? Pra tentar fazer a live e tal. Tá com um atraso na minha fala. O pessoal, meus amigos que moram comigo estavam assistindo a live ali na sala e eu tava escutando o retorno da minha voz por lá. E não. Maite, e tu consegue responder a essa pergunta se no teu período de escola, de fundamental, de ensino médio, se a instituição te acolheu do jeito que tu é, se os professores te acolheram, ou se os professores te agrediam verbalmente, falando que isso é coisa de menino, que você não poderia ter determinados tipos de comportamento, teve esse acolhimento ou não? Ou foi mais um espaço de agressão? Então, na minha infância, eu não lembro de ter acontecido muito disso, assim, por parte de professores, né? Eu comentei mais há pouco sobre uma vigilância a mais das pessoas que eu tinha amizade, os meninos que eu andava, as amizades que eu tinha, né? Depois também isso na adolescência. E eu não recordo de ter tido professores que falavam abertamente sobre isso, assim, da maneira como eu tinha que me comportar e tal, mas infelizmente tinha sempre a questão de eles estarem apenas reproduzindo coisas que são ditas no dia a dia, né? Como, tipo, comportamentos no geral, assim, como que os meninos tinham que se comportar, como que as meninas tinham que se comportar. Às vezes aconteciam alguns problemas também com questão de uniforme, né? Ai, o uniforme para os meninos tem que ser de um jeito, o uniforme para... Enfim. Mas diretamente comigo, eu não tive exatamente professores que vieram falar a maneira... Eu lembro de ter uma professora que, né,
como que as outras pessoas me tratavam, e ela tinha esse cuidado de falar comigo, de se aproximar e falar que estava tudo bem comigo do jeito que eu era e que eu tinha que continuar sendo como eu quisesse, me vestindo como eu quisesse, e se eu estivesse feliz, estivesse tudo bem, pronto, estava tudo bem. Eu não tinha que me importar com os outros. Então, essa professora, ela era de grande apoio, porque ela se aproximou e percebia as violências que tinham dos outros lados, por outros atravessamentos, e ela foi um apoio que eu tive por muito tempo, durante a escola. Já em um local fora de aula, na universidade e tal, a gente não tem professores assim que, de repente, tem, tem um comportamento assim tão escroto, diria, né? O pessoal da universidade tenta se portar de uma maneira assim, não tão mostrando assim os preconceitos e tal, porque de certa forma eles tentam fazer essa ideia de o pessoal fora da sala e dentro da sala o profissional. Então, se escapa um comentário ou outro machista, homofóbico, algo do tipo, é óbvio que já todo mundo meio que fica naquela, tipo, se olhando e questiona. No momento, assim, mas não acontece. Não tem vir assim, tipo, diretamente a mim e falar como que eu tenho que ser ou não e tal. E também eu acho que talvez porque o pessoal entenda que não tem esse direito, né? Não tem que vir falar sobre isso, já que esses professores se interessam em manter esse profissional e às vezes é até meio que velado, assim, se as violências acontecem, vai fingir que não existe para que a aula seja a aula e que certos assuntos não entrem assim e não se tornem um debate muito grande, porque de repente é um assunto político ou é um assunto que não cabe à aula, ao conteúdo da aula. Mas assim, isso é a minha percepção, né? A minha vivência e o que ocorreu Com você. comigo. De eu não ter assim memórias tão fazer agir com o que eles queriam que eu agisse, a expectativa que essas pessoas tinham para comigo. Mas assim, talvez é porque, sei lá, já me ocorreu tanta coisa que eu acabo lembrando muito mais do meu dia a dia nos espaços, assim, do que exatamente em aula. Tá. O Maitê, você poderia, foi uma questão que a Kathleen colocou e a Alice respondeu, e ela pergunta, a Kathleen pergunta, para você, Maitê, como foi no seu local de trabalho? Ela pergunta se no seu local de trabalho, se você sofreu algum tipo de pressão psicológica ou algum tipo de agressão aí ligado à homofobia. Tu consegue narrar um pouco sobre isso? Eu acho que o áudio da Maitê deve estar travado, então eu vou continuar com a Alice. Alice, você pode ligar o microfone? Ok. Alice, a Oi, Paulo. Cristiane. Oi. A Cristiane Teles, ela coloca assim, Alice, enquanto técnica de enfermagem, você já sofreu algum tipo de preconceito por parte dos seus pacientes? Não, Paulo, Você pode eu repetir, nunca por sofri esse favor? tipo de preconceito. Pode falar, Alice, aí eu já repito, quando você terminar, eu repito a questão para Maitê. Ela coloca assim, Alice, enquanto técnica de enfermagem, você já sofreu algum tipo... Não. Alice, você me ouve? Agora eu tô ouvindo. A Cristiane Teles, que é técnica de enfermagem também, ela pergunta a você: enquanto técnica de enfermagem, você já sofreu preconceito por parte dos seus pacientes?
Não, Paulo, graças a Deus eu não sofri nenhum tipo de preconceito. E até porque quando eu chego no meu ambiente de trabalho, é a Alice está falando com eles, então não tem nenhum tipo de preconceito, não. Nunca sofri. Ok, Rejeição, tipo, eu não quero ser atendido por ela porque é uma mulher trans. Graças a Deus, desse preconceito eu nunca passei. ok. Alice, pode deixar o microfone ligado, não tem problema. Eu vou tentar fazer a pergunta para a Maitê, para ver se ela consegue nos ouvir e responder. Maite, em relação às questões de trabalho, você falou que começou a trabalhar muito cedo e a gente gostaria de saber se no ambiente de trabalho, se você sofreu alguma pressão psicológica ou alguma situação relacionada à homofobia. Eu acho que da Maite travou. Alice, então eu vou continuar com você, tá bom? Eu Ok. queria ouvir um pouco de você, como é ser uma mulher trans no Brasil, sobretudo em uma cidade do interior de São Paulo, né? Como que é isso para você? Ser uma mulher trans no Brasil e ser uma mulher trans no interior do estado de São Paulo. No interior de São Paulo acaba sendo um pouco mais complicado porque a cidade, por ser pequena, todo mundo te conhecia, né? Que viu a sua transição, viu a forma que você se comportou, viu a forma que você mudou. E no Brasil, eu acredito que acaba sendo melhor. Por quê? Eu falo porque a partir se comparando dos concursos que eu já participei que foram grandes. A visão que eu tive de aceitação acaba sendo melhor. Não tem tanto aquela barreira, aquela pressão em cima de você lá fora. Você entendeu? Certo, Que quando eu participei do concurso do Mister Brasil, onde que eu fiquei mais vista, melhorou tudo, né? Tanto no interior quanto profissão, mudou tudo. O leque assim se abriu depois do Mister Brasil que eu participei. ok, Mas levando em consideração da grande cidade, é totalmente diferente. Não, nem se compara com o interior. A aceitação lá, por ser uma cidade, uma capital e ter muita gente, não fica aquela coisa, se você chegou, você dá choque em todo mundo, entendeu? Diferente no interior, que chega uma pessoa diferente, uma nova trans, a sociedade já cai em cima. E em cidade grande já não, já vê como algo normal. Não tem tanto aquela barreira tão assim, apreensiva. ok. O Alice, a Natália, ela faz uma colocação aqui bem interessante, né, sobre a questão do banheiro que você colocou há poucos minutos atrás. Ela coloca que a questão do banheiro é uma coisa tão mesquinha e absurda como pessoa não binária, porém tenho passividade feminina, acabo usando os dois, o que tiver livre. Na faculdade, porque banheiro é lugar de fazer necessidades fisiológicas. Mas, como todos sabem, a questão do banheiro masculino para uma pessoa trans, mulher, travesti ou não binária é um perigo real usar o banheiro masculino. Se torna um local de opressão, com todos os tipos de absurdo. O que, que vocês falam sobre essa colocação da Natália, que eu achei bem pertinente? Maite, tu consegue me ouvir? Maite? Você pode responder, Alice, enquanto a Maite tenta voltar? Alice, você me ouviu? Agora eu tô ouvindo, Paulo. A Eu tô Natália, ela ouvindo coloca. você, e você tá me ouvindo? Agora sim, sim. O Maite, a gente estava falando um pouco a respeito de agressões e homofobia em alguns espaços públicos. Dentre esses espaços públicos, o espaço de trabalho. E como você falou que você começou a trabalhar muito cedo, tem uma internauta que pergunta se você sofreu alguma pressão psicológica
ou se você sofreu alguma situação relacionada à homofobia no teu ambiente de trabalho. A Alice já respondeu. Se você puder contribuir com essa questão. Maitê? Acho que a Maitê não me ouve. Então, Alice, é com você. Você me ouve? Eu escuto, Paulo. Tá. A Natália, Alice, ela coloca assim, que a questão do banheiro é uma coisa tão mesquinha e absurda. Como pessoa não binária, porém tenho passividade feminina, acabo usando os dois, o que tiver livre. Ou seja, o banheiro masculino ou o banheiro feminino que estiver livre. Na faculdade, porque banheiro é lugar de fazer necessidades fisiológicas. Mas como todos nós sabemos, a questão do banheiro masculino, para uma pessoa trans, mulher, travesti ou não binária, é um perigo real usar um banheiro masculino e se torna um local de opressão, com todos os tipos de abuso. O que você colocaria sobre isso? Então, Paulo, voltando, né, no tempo da fábrica, quando eu não era tão assim feminina, que eu entrava num banheiro masculino, os próprios homens se sentiam constrangidos de me ver lá dentro. E realmente, tipo, o nível de assédio aumenta, né? E muito, porque é uma mulher dentro do banheiro. Hoje mesmo, independente de qualquer coisa, eu jamais entraria num banheiro público masculino, você entendeu? Porque eu sei que você ser ou acontecer algo pior como uma agressão ou algo do tipo, entendeu? Mas em questão disso, eu acredito que quem ficava mais constrangida eram as próprias meninas, porque eram elas que iam fazer todo o auê para a gente não ter banheiro feminino. E já os homens achavam contra a gente entrar no banheiro masculino, porque não tinha lógica nós entrar no banheiro masculino, entendeu? Entendi. Entendi, ok. Maite, você pode responder a questão ou você não ouviu? Então, eu quero ter certeza de como que tá o retorno do meu microfone, né? Tá muito Se você bom. está me entendendo Tá bom. certinho, se agora tá certinho. Então tá. Bom, primeiro de tudo, gente, é uma enorme pena que esteja acontecendo esse atraso no meu microfone e tal, na minha câmera. É uma enorme pena, me perdoem por isso estar acontecendo, né? Porque a gente que flua a conversa de uma maneira bem ok, né? E infelizmente não tá rolando assim, mas tá. Agora que tá tudo certinho, eu vou ver se eu consigo responder de uma maneira bem ok. Bom, em questão de trabalho, a minha transição, digamos assim, transição de gênero, ela aconteceu mais cedo, querendo ou não. Isso começou, eu acho que na infância, né? Quando eu comecei a falar sobre as maneiras que eu me sentia e por não atender essas expectativas do masculino, né? E vez ou outra tentar utilizar uma roupa feminina e tal. Depois, na adolescência também, como eu comecei a trabalhar cedo, né, eu fui aprendiz em uma empresa, eu fui aprendiz na Marquesan, que é uma empresa muito grande, né, muito conhecida em Matão. E no primeiro momento, eu nem sequer falava sobre uma questão de sexualidade com o pessoal de lá. Eu só trabalhava e tinha amigos. Porque, no final das contas, eu não estava me envolvendo com homens ainda, né? Nesse primeiro exemplo, começaram a questionar sobre com quem que eu me relacionava. Se eu me relacionava com um homem, se eu me relacionava com mulher, e aí começou, então, essa coisa de, viadinho, bicha, e lá. Isso, infelizmente, aconteceu muito. Nesse local que
eu trabalhava. E daí, no fim das contas, acabou que uma vez eu fui a uma parada LGBT em Araraquara e o Peixinho, que é uma pessoa super conhecida de Matão, assim, tirou algumas fotos minhas com alguns amigos meus nessa parada LGBT. E aí o pessoal dessa empresa viu essa foto na internet, né? Saiu acho que na Process, na época, assim. E aí o pessoal pegou essa foto da parada LGBT em que eu estava e mandou essa foto por e-mail para quase a empresa toda. Tipo, foi uma coisa muito ridícula da parte das pessoas da empresa pegar uma foto de uma notícia e pegar essa minha foto e circular pelo e-mail. Naquela época eu não tinha tanta noção disso, podia ser qualificado enquanto, sei lá, um crime, por exemplo. E então, a partir desse momento no meu trabalho, as pessoas começaram, então, a me ter como homossexual, né? Como homossexual, gay, que seja. E já começa, então, essa questão de ter essa estranheza de usar o banheiro. Eu evitava de usar o banheiro enquanto tinha outras pessoas nele. Por exemplo, se fosse aquele banheiro que tem o mictório exposto, eu não usava, porque para mim era mais interessante que eu não fizesse isso para que eu não me colocasse numa situação que acabava colocando outra pessoa na situação. E isso é ridículo, porque, como foi dito, o banheiro é para a gente fazer necessidade fisiológica. Então, não tem por que as pessoas ficar com, sabe, levantando esse questionamento, essas mentiras que as pessoas inventam, né, sobre nós. Enfim. E aí, então, todo esse tempo que eu trabalhei nessa empresa, eu realmente aguentei muita homofobia, descaradamente, assim, muita. E também aconteceu que por um certo tempo eu estava em um processo de me montar, digamos assim, né, de me vestir enquanto uma figura feminina, mas só que era uma coisa passageira, né, que até por um tempo eu achei que fosse uma questão só artística, né, que eu quisesse fazer drag queen, mas no fim das contas não era exatamente isso, né, porque fazer drag não me contentava, não me contemplava. Eu queria que aquilo ficasse para o tempo inteiro, para 24 horas, mas no fim das contas era como se fosse algo inaceitável, né? Não podia ser, não podia ficar daquele jeito o tempo inteiro, porque se eu usasse aquela peruca, causava risos onde quer que eu chegava. Se eu usava aquela maquiagem, era algo excessivo onde quer que eu chegava. Mas enfim, no trabalho eu realmente passei por diversas situações de homofobia. Escutei coisas ridículas várias vezes em questões de machismo e etc e tal. E o trabalho então não foi um local assim, tipo, seguro nessa questão. E então acabava que me deixava em uma situação estranha, né? Porque no fim das contas eu queria poder viver daquela maneira, poder viver aquela figura feminina, ser daquele jeito. Eu não estava no meu processo de terapia hormonal, mas querendo ou não, eu acho que eu já estava, né, no meu processo de transição de gênero, porque eu já comecei a transicionar com as roupas e tal. Mas eu não ia vestida para o trabalho na Marquesã com roupas femininas. Isso era uma coisa que eu não fazia, né? Porque no fim das contas a gente tinha uniforme e ainda não tinha assim tanta certeza sobre conseguir viver dessa maneira, né? Conseguir sustentar essa roupa, conseguir sustentar essa aparência, né? Eu ainda não tinha tanta força para isso. Então, foram 6 anos e meio, assim, de muita coisa, de muita conversa, em um ambiente extremamente machista, com as mulheres cis, travesti, eu acho que não via nenhuma, mais uma vez, né, o mercado de trabalho colocando a travesti fora dele, para que a travesti esteja somente na rua, que é o único local aceito na sociedade. Ela está lá no escuro, escondida, sem trabalho, só fazendo aquilo para sobreviver.
e se ela está em um outro local, como de repente essa empresa. Quando eu entrei nessa empresa, tinha um menino que era super feminino, e eu sabia que ele ia também para o trabalho, às vezes, por exemplo, usando calcinha, porque as pessoas falavam sobre isso. E aí eu sabia que ele também se montava e tal, né? Mas acho que também não era uma questão drag queen. Fora do trabalho, ela se comportava e se vestia de maneira feminina. Então, as pessoas falavam que ela era uma travesti, mas no ambiente de trabalho ela se vestia com uniforme masculino e tal, não usava maquiagem. E talvez essa questão de esse item, a calcinha, por exemplo, era uma coisa super, tipo, ou de humor ou de fetiche nesse ambiente. Enfim, uma empresa majoritariamente de homens, extremamente machista, que eu passei por N situações, mas acredito que, de certa forma, eu consegui me defender de muitas delas. E, querendo ou não, enfim, foi experiência, né? Experiências que a gente tem pela vida e que somente nos fortificam. Ok, Maite e Alice, tem muitas pessoas aqui parabenizando-as pela história de vida que vocês têm, né, pela força e pela forma que vocês conduziram e conduzem todas essas situações que vão acontecendo aí na vida de vocês. E a professora Dani Marucci, ela coloca assim, que as pessoas não entendem que local de trabalho é para trabalhar, e o que vale é a sua capacidade quanto profissional, e não a sua vida fora dali. Né? Bem pertinente a colocação da professora Dani, mas é exatamente em decorrência dessas coisas que eu acho que hoje viemos aqui conversar um pouco sobre essas questões, sempre no sentido de conscientizar e instrumentalizar um pouco mais a sociedade, né, que apesar da Alice ter percebido, e eu também percebo isso no dia a dia, né, da minha vida, do meu trabalho, que as pessoas, elas até não nos aceitam, mas elas estão aprendendo aí a nos respeitar mais, até porque ao longo dos anos nós temos aí conquistado muitos direitos, né? E eu acho que com a conquista desses direitos, consequentemente aí a mentalidade de algumas pessoas vem se transformando. Talvez seja por isso. Mas a luta ainda é muito grande, né? Temos muita luta pela frente, sobretudo no que diz respeito a essa mudança de comportamento, né? Dessas pessoas aí heterossexuais tóxicas, né? Que muitas vezes, por não entender a situação de fato como é, acaba nos agredindo psicologicamente e, em alguns momentos, até fisicamente. E aí estamos aí caminhando. Eu acho interessante falar. Pode falar, Maite. Maite, pode falar, pode se colocar. Maite, você me ouve? Alice, enquanto a Maite não entra... No momento em que você disse, né, que as pessoas não nos aceitam, é interessante pensar que, assim, tipo, as pessoas, elas não nos aceitam, assim, mas talvez o que elas não aceitam não é exatamente o nosso jeito, né? Eu acho que o que acontece é que elas não aceitam a nossa liberdade, né? Não somente essa nossa força que a gente tem, porque assim, me vestir com as roupas que eu visto, obviamente é uma força, porque o tempo inteiro tem um mundo que vai dizer que isso é uma piada ou que isso é incorreto, né? Toda vez que eu saio vestida com roupas femininas na sociedade, ou é piada ou é incorreto. E aí as pessoas, eu acho que elas não aceitam isso nelas, porque eu não preciso da aceitação dessas pessoas para eu existir, eu não preciso que as pessoas me aceitem. Como você disse, né? É importante que a gente tenha respeito, porque sem respeito a gente não consegue ficar bem, a nossa saúde mental se estraga toda, né? A gente não vai ter paz. Mas
o que a gente precisa, então, é que as pessoas aceitem a nossa liberdade, porque talvez as pessoas não têm nem noção que elas estão seguindo uma regra de vestir, uma regra de comportar. Elas acham que isso é certo e pronto, né? Porque é o que foi dito, é o que está dado. Então, elas não têm realmente que me aceitar. Elas têm que aceitar nelas a liberdade que eu tenho e que elas poderiam aceitar nelas que elas também têm essa liberdade. Nós todas temos a liberdade de escolher a roupa que a gente quiser. Nós todas temos a liberdade de se comportar do jeito que a gente quiser. Cruzar a perna é uma coisa tão comum, sabe? Tipo, e às vezes a pessoa só quer fazer isso por um conforto, para descansar a perna, e não faz porque ela não aceita, por exemplo, né? Então eu acho que, tipo, essa fala de aceitação seria muito interessante que as pessoas parassem de falar que elas precisam nos aceitar, porque elas não têm necessidade realmente de me aceitar. Elas têm que ter a necessidade de se aceitar e de aceitar a liberdade, entender que liberdade todas nós temos. E que se as pessoas começarem a aceitar a liberdade delas e ter mais liberdade com elas, com o jeito delas, e começar a se expressar, né, com a fala, com gestos, com roupas, e elas entenderem que elas podem aceitar a liberdade delas, porque querendo ou não, tudo parte de si, parte do eu aceito a minha liberdade. Então, talvez pode ser que isso mude e as pessoas passem então a aceitar a nossa liberdade. E aí, ao invés de ter que nos tolerar / nos aceitar, elas vão então nos respeitar e também nos aceitar, porque elas já se aceitam, já se respeitam e fazem isso com o próximo. Maite e Alice, eu diria, na minha percepção, que a gente não busca nem aceitação dessas pessoas, né? Eu acho que em nenhum momento a gente busca essa aceitação, a gente busca o respeito, porque aceitar é a gente que precisa se aceitar, os nossos entes queridos, mas a sociedade como um todo, a gente não tem essa necessidade de aceitação, a gente tem a necessidade de ser respeitado enquanto cidadão que paga os seus impostos e que tem deveres, que tem direitos e que tem obrigações, né? Então, na Não verdade, mais. a gente... Né? Pois, pode colocar. Pode colocar, Sim. Maite. O que você acha disso? E que direitos que temos que pelo atual governo federal vem sendo aí tolhido, né? E aí por isso da luta cada vez mais crescente, porque infelizmente dependendo de quem está no poder, né? Pode então, é que eu tô com muito atraso, mas tudo bem. Era tudo que eu queria falar até aqui eu disse. Então, talvez tenham mais coisas para a gente falar. Certo. Então eu vou finalizar com a última questão que a gente tem aqui. Eu queria saber de vocês, a última questão para a gente encerrar, em decorrência do tempo, se na cidade onde vocês residem, se existe algum equipamento da saúde ou algum centro LGBT que presta algum suporte psicológico, algum suporte relacionado à questão de trabalho, algum suporte relacionado à questão da homofobia, que vocês tenham acesso. Paulo, cortou tudo que você falou. Eu gostaria de saber, vocês me ouvem agora? Sim. Eu já vou começar a falar agora, porque eu acho que quando você tiver terminado de falar sobre isso, que eu já li essa pergunta, né, e eu sei sobre o que é, aí a minha voz começa a falar, então, depois que você tiver terminado. Bem, aqui em Floripa, a gente tem um ambulatório trans. E esse ambulatório trans, ele nos acompanha, né? E a gente consegue fazer consultas, a gente consegue ter um certo apoio, né, também psicológico, porque a partir do ambulatório trans a gente consegue ser encaminhada para outras entidades, né, o posto público, o postinho de saúde do bairro, né, e no caso, eu também consegui ajuda psicológica na universidade, a UFES que tem, né, o departamento de acolhimento a pessoas LGBTs negras e indígenas, né, minorias, ditas minorias, porque não somos minorias,
né? A gente sabe muito bem que não somos. E esse ambulatório trans, ele é muito bom, porque, no fim das contas, a gente consegue fazer acompanhamento médico, né? Para, por exemplo, se a gente vai começar com a terapia hormonal, porque, como eu comentei mais cedo, transição de gênero e terapia hormonal não estão exatamente juntas, né? Transicionar o gênero é a partir do gênero que as pessoas estão falando que você é, porque é o que você aparenta, e você não se comporta de acordo com o que é esperado, você está transgredindo esse gênero, e vestir outras roupas, né? As que não seriam para o teu gênero já é transicionar, diria eu, assim, ao meu entendimento. O que é se transicionar, né? E a terapia hormonal é então tomar os remédios, tomar os hormônios para que você consiga então adaptar o seu físico para a aparência do que você tem desejo, para o que você acredita que você é. Então, né, combinar, fazer essa harmonia do exterior com o interior. Então, tipo, Floripa tem esse ambulatório trans, a gente consegue esse atendimento médico, a gente consegue esse acompanhamento. A universidade tem, então, esse departamento que faz o acompanhamento psicológico das pessoas, o acolhimento dessas pessoas. Eu sei que Floripa tem também alguns atendimentos públicos que não são pagos para esse acompanhamento psicológico, que é extremamente importante, né? Então, por enquanto, Floripa tem esse apoio, tem essa rede de apoio e, por enquanto, tá ok. Alice, e você? Na cidade onde você mora, tem algum centro de apoio? Como que funciona? Alice, você consegue me ouvir? Agora eu tô ouvindo, Paulo. Na cidade onde você mora, tem algum centro de apoio para a população LGBT, QIA+. Não, Paulo, infelizmente aqui na minha cidade não tem. A cidade ainda tem uma mente muito fechada para isso. E eu faço meu acompanhamento hoje particular com a doutora Isabela de Araraquara. Nisso ela me encaminhou com um psicólogo, um psiquiatra, que futuramente eu vou precisar para poder realizar minha cirurgia de mudança de sexo. Então aí, junto com a cirurgia de mudança, quando eu realizar, automaticamente eu vou precisar de um endocrinologista. Então, por ela já ter me acompanhando de agora, ela está fazendo tudo isso para mim, para me ajudar futuramente. Mas é tudo particular. Eu não... Certinho. Meninas, em decorrência do nosso tempo que já estourou, né? Para finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a Maitê, né? A Alice, pelo, pelo, pelo momento que tivemos hoje, né, no sentido de debatermos aí algumas questões, esclarecer aí algumas questões aí para a população em geral, né? Eu acho que foi de grande valia esse encontro que nós tivemos hoje, apesar das intercorrências relacionadas à questão da tecnologia, mas eu acho que deu para fluir. Não fluiu como nós queríamos e como nós havíamos nos programado, né? Porque questões tecnológicas, infelizmente, nos pegam de surpresa. Então, agora, para finalizar de vez, eu gostaria que Maitê e Alice deixassem aí uma mensagem para a sociedade, como considerações finais. O que vocês finalizariam aí com a fala de vocês, deixando um recado aí para a população, para a sociedade. Alice, você gostaria de começar? Oi, Paulo. Para finalizar a nossa então, conversa tá bem. hoje, eu já vou começar, talvez vai chegar um pouquinho depois do atraso, né? Me perdoa. Mas assim, gente, para todas as pessoas que se dispuseram a vir aqui olhar, escutar essa live, estar conosco nesse momento, escutar duas pessoas, né, trans, travesti e um homossexual falando sobre esses assuntos e tal, o que eu quero dizer é obrigada a essas pessoas que vieram falar, que vieram aqui, que escreveram comentários, que escutaram a gente, que estão interessadas.
e é de extrema importância cada uma de vocês que vai olhar essa live, que vai pensar sobre o que estamos falando e que vai levar isso adiante, que vai semear, sabe? A mensagem que eu poderia deixar, que eu acho que é de extrema importância, é: a gente muda a base a outras coisas, porque ao longo da vida a gente muda várias vezes, quem se permite, obviamente, porque se você não estiver se permitindo a mudança, você não vai mudar. Então, talvez a minha mensagem agora ficaria para algo que eu tenho pensado atualmente muito sobre a minha infância. Se você tem uma criança perto de você, não precisa ser exatamente seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu primo, uma criança que você tem contato, sabe? Não poda essa criança. Não fala para ela o que ela tem que ser ou não ser, não fala para ela o que ela tem que vestir ou não deve vestir. Ela está explorando o mundo, ela está se conhecendo, ela está vendo coisas, ela está vendo formas, cores, texturas, entendeu? Essa criança, ela está descobrindo o mundo. Então, abre esse mundo para ela, mostra as várias possibilidades que tem. Às vezes, se você falar para essa criança que ela não pode fazer isso ou aquilo, você deve estar cortando, sei lá, 10 anos da vida dessa criança de se encontrar profissionalmente, por exemplo, na dança. Dizer que um menino, esse é um clichê enorme, né? Mas dizer que um menino não pode fazer balé, por exemplo, talvez no momento de 5, sei lá, 7 anos, você pode estar cortando uma enorme profissional de acontecer no mundo. Uma pessoa que possa dançar maravilhosamente bem e que seja uma mudança para o mundo, que seja a nova pessoa número 1 do balé, entendeu? Ou dizer que uma menina não pode brincar, sei lá, com um caminhãozinho. Talvez essa pessoa possa se tornar uma pessoa super importante na mudança de como se faz um caminhão, por exemplo. Ela pode entender quais são as estruturas, quais são as peças, os materiais, entendeu? Eu sei que eu usei 2 exemplos bem clichês, mas o que interessa é isso, a mensagem é essa. Para de podar as pessoas de encontrarem possibilidades de ser. Apresente mais possibilidades de ser. Você pode cruzar essa perna, você pode brincar com isso, você pode dançar, você pode cantar, você pode se expressar. Permita a expressão de gênero, a expressão de fala, a expressão de sotaques. Teatro é uma coisa incrível, por exemplo, porque a gente interpreta outras pessoas, a gente interpreta outros jeitos de ser. Então, o que eu diria é isso, sabe? Independente se essa pessoa vai ser uma pessoa trans ou se vai ser uma pessoa cis, se é um menino e vai continuar sendo um menino, sabe? Favoreça que essa pessoa consiga ter as possibilidades. Não feche, não limite. Deixe que essa pessoa floresça, explore. É tipo isso. Essa é a mensagem. Ok, muito obrigado, Maite, pela contribuição mais uma vez. Eu acredito que a Alice ela tenha caído a conexão dela, ela está voltando agora, então eu vou pedir para ela fazer as considerações finais, para a gente encerrar, que o nosso tempo já deu, mas eu gostaria muito de ouvir as considerações. Explore. Alice, você consegue me ouvir? Alice, muito obrigado mais uma vez. Eu acredito que a Alice, você consegue me ouvir? Ela tenha caído a conexão dela, ela voltando agora. Então eu vou. Alice, você me ouve? Agora eu tô ouvindo, caiu. Alice, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir futuramente, para a gente finalizar, porque o nosso tempo já ultrapassou. Poderia deixar uma mensagem? Vou deixar assim, Paulo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. E espero que, de alguma forma, o que a gente trouxe possa estar entrando na mente de cada um de vocês. E que, quando vocês verem qualquer caso parecido, não só com criança, mas até na rua, algum tipo de piadinha, alguma coisa, tome a dor. Porque essa pessoa que está sofrendo qualquer tipo de agressão verbalmente, e você acolhendo, ela vai sentir que você é um super-herói.
Então, não deixa, e transmite amor, né? Que é o fundamental, faltando nas pessoas, é amor e respeito. É isso, Paulo. Ok. Então, meninas, muitíssimo obrigado pela contribuição, né, no nosso debate de hoje. Obrigado a todos que estão nos assistindo pela paciência e espero que a Alice e a Maitê tenham contribuído aí com os esclarecimentos sobre esse universo LGBTQIA+. Então, beijo no coração de todos, né? E me sigam aí nas redes sociais, porque muitas lives estão aí. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter convidado. Imagina. Muito obrigado e até a próxima, gente. Verdade. Beijo no coração de vocês. Até mais. Beijo, Paulo. Tchau, até. Beijo, tchau. Beijo, Maitê.